No delicado equilíbrio dos ecossistemas terrestres e aquáticos, existem três grupos de animais que desempenham papéis essenciais na teia da vida: os anelídeos, os artrópodes e os moluscos. Embora possam passar muitas vezes despercebidos aos olhos humanos, essas criaturas têm um impacto profundo, tanto na saúde e tanto na sustentabilidade de nosso planeta. Bem-vindos a uma jornada de descoberta através do microscópio vibrante e diversificado dos anelídeos, artrópodes e moluscos. Neste documentário, embarcaremos em uma exploração íntima desses grupos fascinantes, desvendando suas características únicas e os papéis vitais que desempenham em seus respectivos ecossistemas. Ao atravessar camadas de solo fértil e mergulhar nas profundezas oceânicas, testemunharemos as surpreendentes formas de vida que se escondem sob nossos pés e além do horizonte marítimo. À medida que desvendamos as histórias fascinantes desses grupos, ficará claro que, mesmo em sua aparente pequenez, anelídeos, artrópodes e moluscos são gigantes invisíveis que sustentam os fundamentos de nossos ecossistemas. Prepare-se para uma jornada de revelações, onde a maravilha do mundo natural se desdobrará diante de nossos olhos, nos lembrando da importância de proteger e preservar a diversidade que sustenta toda a vida na Terra. Os anelídeos apresentam um sistema digestório completo, onde inicia na boca e termina no ânus. O trato digestivo é tubular e estende por todo o corpo do animal, atravessando cada septo. Os órgãos digestivos, em sequência, são a boca, a faringe, que suga o alimento da boca, o papo, que é onde armazena e umedece os alimentos, a moela, tritura os alimentos, e o intestino, onde ocorre a absorção dos nutrientes, o ânus, elimina a excreção. O sistema digestório dos artrópodes é um sistema completo, com boca e ânus, além de moela, papo, esôfago, faringe e intestino, e glândulas anexas e glândulas salivares. Os insetos apresentam peças bocais muito variadas, que servem para triturar, lamber, picar e sugar os alimentos. Os insetos têm um estômago ligado a sacos gástricos, que estão relacionados à digestão química do alimento. Os aracnídeos têm as quelíceres, que servem para segurar e dilacerar as presas, e não possuem mandíbulas para triturar os alimentos. E eles ingerem apenas alimentos líquidos e lançam enzimas digestivas sobre os tecidos dilacerados das presas. A digestão deles é extracorpórea. Os crustáceos têm a existência de uma espécie de estômago mastigador que se chama molinete gástrico. Eles apresentam pinças para a apreensão dos alimentos, têm mandíbulas pouco eficientes para a trituração, e os microcrustáceos existem eficientes mecanismos de filtragem de água para a coleta de nutrientes e de organismos do fitoplâncton. O sistema digestório dos moluscos é completo, com boca e ânus, incluindo esôfago, estômago e intestino. Eles têm diferentes dietas, com alguns se alimentando de algas, outros sendo carnívoros e alguns sendo filtradores. A rádula é uma estrutura na boca usada para raspar os alimentos não filtradores, enquanto os celáfopodes têm mandíbulas quitinosas para segurar a comida. O processo de digestão envolve secreção de enzimas no estômago. O alimento passa pelo intestino antes de ser eliminado pelo ânus. Os molúsculos possuem metanefrídeos para a excreção de substâncias tóxicas do sangue e reabsorção daquelas úteis. O sistema excretor dos anelídeos inclui um par de nefrídeos em cada segmento. Destaca-se a presença de metanefrídeos nas minhocas e outros anelídeos, que coletam fluido diretamente do celoma. Cada segmento tem pares de metanefrídeos, compostos por túbulos enovelados que extraem excreções em contato com vasos sanguíneos. Cada nefrídeo tem um funil ciliado chamado nefróstoma, coletando excreções do líquido celômico. O nefridióparo na superfície corporal elimina as excreções. Artrópodes possuem um sistema digestório completo, começando na boca e terminando no ânus para eliminar excretas. Excretam ácido úrico para conservar água em terra. Túbulos de Malpighi captam compostos excretados e os direcionam para o ânus. Nos insetos,
Túbulos de Malpighi são o principal sistema excretor. Crustáceos possuem glândulas antenais e aracnídeos têm túbulos de Malpighi e glândulas coxais. Essa adaptação é vital para a sobrevivência terrestre dos artrópodes. A excreção dos moluscos é realizada pelos metanefrídeos, que têm um duto com duas aberturas. Um funil ciliado filtra líquido do celoma, enquanto outra abertura simples na cavidade palial elimina excreções. Moluscos terrestres excretam ureia e os aquáticos excretam amônio. A pele fina e úmida dos anelídeos permite a trocas gasosas com o ambiente, o que caracteriza como respiração cutânea. Já os anelídeos aquáticos realizam respiração branquial. A respiração traqueal é comum em alguns artrópodes, como insetos. Nesse tipo de respiração, a troca gasosa ocorre através de tubos ocos que ramificam pelo corpo do animal e recebe o nome de traqueia. Há outros dois tipos de respiração, dada como branquiais, que ocorre como espécies aquáticas, e pulmonar, que pode ser observados em aracnídeos. Existem três tipos de respiração dos moluscos. Respiração branquial, que é realizada pelos moluscos que vivem na água, como os polvos, lulas e ostras. Respiração pulmonar está presente em moluscos que vivem em ambiente terrestre, como os caracóis. Respiração cutânea ocorre em lesma, que também vive no ambiente terrestre, sob o solo e em árvores. Os anelídeos têm reprodução sexuada. A maioria dos políguetos marinhos é dioica, com fecundação externa e desenvolvimento indireto. Do ovo dos poliguetos surge uma forma larval, denominada trocófora, que mais tarde se transforma em adulto. Esse tipo de larva, também presente nos moluscos, é considerado pelos cientistas uma evidência do parentesco evolutivo entre esses filhos. Oligoguetos e irudíneos são monóicos e têm desenvolvimento direto sem estágio larval. Na minhoca, existem órgãos reprodutivos específicos. A fase ventral dos segmentos 6, 7 e 8 possui receptáculos seminais, que armazenam espermatozoides de outra minhoca durante o ato sexual. Na região do clitelo, há orifícios genitais femininos conectados a ovidutos, que capturam ovos dos ovários e os conduzem para fora. Os órgãos reprodutivos masculinos incluem testículos, vesículas seminais, túbulos semíferos e glândulas prostáticas, que produzem e armazenam espermatozoides. Durante a cópula, os espermatozoides recebem nutrientes das glândulas prostáticas e são eliminados pelos poros genitais masculinos. As papilas genitais mantêm as minhocas unidas durante o acasalamento. Agora vamos falar sobre a reprodução dos artrópodes. Vamos falar separadamente da reprodução dos crustáceos, aracnídeos e insetos. A maioria dos crustáceos é dioica, com machos transferindo espermatozoides para os receptáculos seminais das fêmeas. Os óvulos são eliminados do corpo e aderem ao abdômen, onde são fertilizados pelos espermatozoides armazenados, resultando em fecundação externa. Alguns crustáceos têm desenvolvimento direto com os jovens semelhantes aos pais, enquanto os outros passam por estágios larvais, apresentando um desenvolvimento indireto. Os aracnídeos, como as aranhas, também são dioicos. O macho produz um saquinho de seda com espermatozoides e, após o acasalamento, os deposita no poro genital da fêmea com os pedipalpos. A fecundação é interna e a fêmea põe os ovos em um ovissaco de seda que ela tece. Algumas aranhas carregam o ovissaco consigo, enquanto outras o prendem à teia ou a ramos de árvore. Os ovos eclodem em pequenas aranhas semelhantes aos pais, ocorrendo desenvolvimento direto. Ao longo de suas vidas, as aranhas passam por várias mudas, como outros artrópodes. Os insetos também são dioicos, e na cópula o macho introduz o pênis na vagina da fêmea, onde deposita espermatozoides que temporariamente ficam armazenados na espermateca. Os óvulos são fecundados ao passarem pela espermateca, ocorrendo a fecundação interna. Algumas fêmeas têm um ovipositor que lhes permite perfurar o solo, frutas ou corpo de outros animais para a postura dos ovos. Em algumas espécies de insetos, como certos dipteros, a fêmea retém os ovos dentro do corpo até a eclosão das larvas, sendo considerados ovivíparos. Os moluscos têm reprodução sexuada e podem apresentar desenvolvimento direto ou indireto. Alguns, como o caracol-jardim, passam por desenvolvimento direto, enquanto outros, como as ostras, têm desenvolvimento indireto. Em espécies como Polyplacóforos,
a maioria dos bivalves e alguns gastrópodes, ocorre a fecundação externa, onde os gametas são liberados na água. O zigoto desenvolve-se uma larva ciliada chamada trocófora, que em muitos casos se transforma em um segundo estágio larval, o velíquer. A maioria dos gastrópodes é monóica, com um único órgão hermafrodita chamado ovoteste, que produz tanto óvulos quanto espermatozoides. Durante a cópula, os indivíduos introduzem seus órgãos genitais um no outro, e a fecundação ocorre internamente. Os ovos são envolvidos por uma casca ou massa gelatinosa e dão origem a pequenos gastrópodes semelhantes aos adultos, sem estágios larvais. Os cefalópodes são dioicos, com machos transferindo espermatozoides para a cavidade do manto da fêmea. Os ovos são fecundados internamente, envolto por uma cápsula gelatinosa, antes de serem liberados na água ou fixados a objetos submersos. Os cefalópodes têm desenvolvimento direto, sem estágios larvais, e algumas fêmeas cuidam dos ovos durante o desenvolvimento. Os anelídeos são animais ectotérmicos que dependem da temperatura ambiental para regular sua atividade metabólica e não têm uma produção interna significativa de calor. Portanto, ao contrário de animais endotérmicos que podem gerar calor internamente e manter uma temperatura corporal relativamente constante, os anelídeos não têm a capacidade de produzir o calor metabolicamente em níveis significativos, e sua temperatura corporal é amplamente influenciada pelos ambientes em que vivem. Assim como os anelídeos, os artrópodes são predominantemente ectotérmicos e dependem da temperatura ambiente para regular sua temperatura corporal. Suas atividades metabólicas influenciam a produção de calor, mas eles não possuem os sistemas biológicos necessários para gerar calor metabolicamente em níveis que os permitam manter uma temperatura interna constante. A produção de calor dos moluscos é limitada e eles geralmente dependem da temperatura ambiente para regular sua atividade metabólica e funções corporais. Qualquer atividade termorregulatória desses animais é mais passiva e não envolve mecanismos de geração de calor metabólico, como aqueles observados em animais endotérmicos. Homeostase. O que é homeostase? Homeostase é um processo fisiológico que mantém o equilíbrio constante dos sistemas vivos. Entendemos que os sistemas vivos precisam de constante equilíbrio para poder funcionar de maneira plena, e com isso é necessário que exista agentes reguladores para que seja estabelecida a normalidade no organismo. Em síntese, é isto. Os anelídeos, nas suas diversas espécies, são vermes que vivem em ambientes úmidos, semiaquáticos ou aquáticos. Então, para manter o equilíbrio do organismo, existem alguns métodos que contribuem com isso. Por exemplo, respiração. As minhocas fazem parte do filo anelídeos que respiram por meio da sua pele cutânea, porque sua pele é fina e úmida, facilitando assim a troca gasosa com o externo. Os girinos, como vivem na água até chegar na metamorfose, eles precisaram se adaptar para que conseguissem manter o equilíbrio do organismo, e uma das formas é a respiração pelas brânquias, que são estruturas que basicamente absorvem o oxigênio dissolvido na água e liberam dióxido de carbono pelo mesmo. Os artrópodes são animais invertebrados e existem cerca de 800 mil espécies no filo artrópode. O escorpião é uma dessas espécies. Eu gostaria de mostrar qual é a forma que o escorpião se adapta em diferentes ambientes ou habitats. A homeostase em escorpião varia entre adaptações fisiológicas e comportamentais, e uma delas é a temperatura corporal. Os escorpiões são ectotérmicos, o que significa dizer que eles ajustam a temperatura corpórea com relação ao ambiente. Eles normalmente se escondem em locais mais úmidos e frios quando está calor de dia e aquecem-se em fontes mais quentes quando está muito frio à noite. A homeostase osmorregulatória em molusco envolve a regulação da concentração de íons e a osmolaridade interna para equilibrar as condições salinas do ambiente. Muitos moluscos marinhos, como caracóis, enfrentam desafios devido às flutuações naturais da salinidade. Eles utilizam órgãos especializados, como as brânquias e os órgãos de Bojanus, para controlar a absorção e a excreção de íons, garantindo um equilíbrio adequado para a sobrevivência. Os anelídeos têm um papel crucial no ambiente ao decompor e reciclar a matéria orgânica, contribuindo para quebrar restos de plantas e animais em componentes simples. Alguns anelídeos também indicam a qualidade da água devido à sensibilidade aos poluentes, refletindo a saúde do ambiente aquático. As minhocas terrestres desempenham um papel vital na decomposição do solo, ingerindo restos orgânicos e excretando humus nutritivos. Sua atividade de escavação promove a erosão do solo
essencial para o crescimento das plantas. Elas liberam adubo rico em nutrientes, fundamentais para as plantas e fertilidade do solo, fechando o ciclo vital. Os artrópodes, o grupo animal mais diverso, compreende cerca de 1 milhão de espécies que habitam vários ambientes. Desempenham um papel crucial na fertilidade do solo, promovendo a decomposição ao se alimentarem de matéria orgânica. Este processo acelera a transformação de restos em nutrientes, essenciais para o crescimento das plantas. Dos artrópodes do solo aos grandes crustáceos marinhos, seu impacto abrange várias áreas econômicas. Crustáceos como camarões e caranguejos têm valor alto comercial. Pequenos artrópodes como o zooplâncton impactam ecossistemas marinhos ao alimentar baleias, peixes e águas-vivas. Os moluscos têm um papel importante na manutenção da saúde dos ecossistemas aquáticos. Muitos moluscos são filtradores, o que significa que eles filtram partículas da água para se alimentar. Por exemplo, as ostras e os mexilhões se destacam por sua capacidade de filtrar a água do mar para a captura de partículas alimentares. Além de sua função como filtradores, atuam na avaliação da saúde ambiental e na indicação de poluição. Esse processo ajuda a limpar a água e manter o equilíbrio ecológico. Há também os moluscos terrestres, como as lesmas e os caracóis. Contribuem para a saúde do solo, ajudando a decompor a matéria orgânica e reciclar nutrientes. São fonte crucial de nutrição para uma variedade de criaturas marinhas e terrestres. Minhocas são versáteis, encontrando uso na alimentação animal e humana, bem como as de peixes. São cruciais em estudos científicos sobre a decomposição, reciclagem de nutrientes e interações no solo, enriquecendo a compreensão dos ecossistemas terrestres e implicações aquáticas. Elas também desempenham um papel no controle ecológico de pragas em lavouras e contribuem na entomologia forense para investigações criminais. Crustáceos, por sua vez, são fonte alimentar vital e impulsionam a economia global. Minhocas aquáticas são usadas na aquicultura, sendo alternativa nutritiva e econômica para peixes cultivados, beneficiando a indústria da piscicultura. Insetos têm relevância econômica considerável. As abelhas, além de polinizar plantas para a produção de alimentos humanos, geram produtos valiosos, como mel. Artrópodes podem prejudicar as lavouras, como é o exemplo do gafanhoto. Mosquitos afetam economicamente e a saúde também. Crustáceos como os caranguejos e camarões têm um papel crucial no setor pesqueiro, gerando emprego e impulsionando a economia local e internacional. A importância econômica dos artrópodes também se reflete em pesquisas científicas e biotecnologia. Estudar venenos de aranha e escorpiões podem resultar em medicamentos inovadores. Moluscos são utilizados na alimentação humana desde a antiguidade, o que impulsionou sua criação comercial. Espécies como lulas, polvos, ostras e mexilhões são comuns em pratos culinários em diversos países. No Brasil, a cadeira de frutos do mar, como lula e mexilhões, é popular em cidades litorâneas. O escargot, prato francês, é feito com caracóis. Moluscos bivalves, como ostras, também produzem pérolas como forma de defesa contra invasores. Os anelídeos têm contribuído de diversas maneiras para a farmacologia e pesquisa médica, principalmente em relação das sanguessugas na medicina tradicional, pois ela é usada para tratar de problemas como a pressão alta. Por exemplo, o paciente melhorava e não sentia nenhuma dor com esse processo, pois o sanguessuga libera uma substância anestésica e coagulante, a iridina. Artrópodes são um grupo diversificado de animais, que inclui insetos, aracnídeos e crustáceos. Podem ser portadores de várias doenças que afetam os seres humanos e outros animais, como malária, dengue, febre amarela, doença de Lyme, leishmaniose, doença de Chagas, febre maculosa, zika, encefalite, transmitida por carrapatos e reações alérgicas e doenças dermatológicas. Entretanto, os artrópodes também têm várias contribuições para a farmacologia e medicina, como produção de medicamentos e venenos, pesquisa sobre venenos e toxinas, controle de pragas, fonte de materiais biomédicos, modelos de pesquisas e muito mais. Os moluscos têm várias contribuições para a medicina e farmacologia em relação a analgésicos e anestésicos, estudos sobre neurobiologia, produção de antibióticos e estudos sobre regeneração, e também em relação à fonte de cálcio e minerais e na medicina tradicional e zooterapia. É importante observar que muitas das contribuições dos moluscos para a medicina e farmacologia ainda estão em estágio de pesquisa e desenvolvimento.